Eu amo me lembrar de coisas engraçadas. Lembram quando o Felipe Neto chamou os Estados Unidos no meio da pandemia pedindo interferência estrangeira, intervenção estrangeira no nosso país? Eu acho que o Felipe Neto não lembra disso, né? Só que assim, contra o Bolsonaro, os Estados Unidos devem invadir o Brasil, tomar o poder à força. Ok, passado um tempo. Felipe Neto briga com Elon Musk. Interfira! Eu quero ver você interferir no nosso país. Como se ele não fosse o único afetado mental que tivesse pedido intervenção estrangeira nos últimos anos. E o empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental da administração do presidente Donald Trump, sugeriu que o governo americano interferiu no resultado das eleições de 2022 no Brasil. Segundo Musk, o Deep State americano teria influenciado o pleito em desfavor do então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. É incrível como não são as nações, é sempre os partidos de esquerda das nações. Biden estava no poder, os democratas, que de democratas nada têm, interferiram no resto do mundo para criar uma espécie de intercâmbio de esquerdistas no poder. E aí, como eles são marxistas, se valem de qualquer coisa para chegar ao poder e permanecer no poder. Bom, basta a gente lembrar do Foro de São Paulo, uma outra iniciativa de um outro esquerdista, só que aí de dois esquerdistas, né? Do Lula e do Fidel Castro em conjunto. Todos os membros do Foro de São Paulo, um a um, chegaram ao poder. Como eu disse, não são as nações, são certos partidos de certas nações, porque esses certos partidos são influenciados por certos filósofos. Ponha na culpa de Marx. A real é essa. A declaração de Elon Musk ocorreu em resposta a uma publicação do senador americano Mike Lee, que contestou uma suposta interferência da Casa Branca nas eleições no Brasil, depois de uma reunião com o deputado Eduardo Bolsonaro em Washington. Cauti, claro que é preciso uma investigação séria, né? Elon Musk fez essa declaração, não apresentou provas, mas não é a primeira vez que ele faz aí denúncias que depois acabam com o tempo, com os fatos, né? Acabam sendo sustentadas essas acusações pelos fatos que vêm adiante. Então é algo para a gente ficar alerta e acompanhar. Pois é, Paula, se isso for comprovado, de novo, a eleição de 2022 deveria ser questionada. Se Elon Musk, após essa devassa que está sendo feita no USAID, ele está analisando os números, está mostrando aquilo que, não só no USAID, mas também em toda a administração pública americana, comprovar que houve de fato interferência nas eleições de 2022. Lembrando que antes das eleições tivemos aqui no Brasil, imediatamente anteriores, uma série de visitas de altos representantes do governo americano, até membros da cúpula das Forças Armadas Americanas vieram ao Brasil conversar com vamos dizer assim, a cúpula política, a cúpula do Poder Judiciário, a cúpula do Poder Executivo, então Poder Executivo brasileiro. Então, assim, alguma coisa naquele momento aconteceu aqui no Brasil. Que conseguir demonstrar, tiver prova contundente de que o Deep State, como chama ele, ou seja, a parte burocrática não eleita, os funcionários públicos americanos não eleitos, Departamento de Estado, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Pentágono, a CIA, entre outros, influenciaram de forma determinante as eleições no Brasil, pois bem, alguém deveria levantar a mão e dizer essas eleições não foram legítimas. Essas eleições foram viciadas pela presença, pela influência de uma potência estrangeira, algo que, de novo, é vetado. A lei dos partidos políticos é muito clara, Na verdade, pessoal, até o caso do Foro de São Paulo,
O Lula já deveria ter sido preso ou ficado inelegível no segundo em que fez parte do Foro de São Paulo, porque é uma organização estrangeira. Tem esse nome, mas não é uma organização brasileira, tá? Não fica em São Paulo, só pra te ter uma noção, tá? Porque, de novo, é vetado. A lei dos partidos políticos é muito clara, é feito veto a um partido político receber financiamento do exterior ou se submeter à vontade de uma potência. Então, se isso for comprovado por Musk através da publicação de documentos que com certeza virão, porque é interesse dele e do governo Trump demonstrar o que foi feito de errado no governo passado, teremos sérios problemas em considerar o atual governo federal como legítimo e aquelas eleições como válidas. Piotr, você tocou nesse assunto no seu comentário anterior. É bem possível que ele já tenha tido acesso a algumas informações de bastidor para vir a público, né, internacionalmente, falar, responder ali ao que disse o senador nas redes sociais? Paulo, ele tem uma equipe que está trabalhando com ele lá, né? E é uma equipe profissional de juntar dados, dados reais. Obviamente que ele tem que comprovar tudo que ele está falando, mas é o líder dessa equipe. É alguém da confiança do presidente dos Estados Unidos colocado num cargo que foi criado justamente para isso. E não só isso, imagina o descrédito da imagem pública. O Elon Musk diz algo, depois é desmentido do nada. Opa, já não confiamos mais no trabalho desse cara. Aliás, um dos hábitos do Elon Musk é dizer sempre a verdade, porque aí ninguém pode chegar aí. Ah, você é o cara que X, Y, Z. Lá nos Estados Unidos, as pessoas elas têm o poder de perder a fé nos outros. No Brasil, não. No Brasil, o cara pode, sei lá, tá envolvido em bilhões de escândalos de corrupção, bilhões de mentiras, e ainda quando tu duvida dele, tu que é o errado. Mas lá nos Estados Unidos isso não acontece. Veja se um político corrupto é pego, ele não vaza fora dos cargos públicos. É escorraçado da política. Esse modelo de política brasileira de o cara foi pego com dinheiro na cueca, agora vai ser ministro, pô, não tem o menor cabimento nos Estados Unidos. Agora no Brasil, sabe-se lá por quê, a gente ainda tem esse tipo de coisa. Que tem que acabar, tá, pessoal? Imaginar que ele viria a público sem ter informações, talvez não tenha todas, mas os sinais que ele já viu lá são de uma influência, né? Uma influência do Deep State, né? Americano, nessa administração da USAID ou sei lá qualquer outra coisa na eleição brasileira. Não é qualquer um que disse isso, é o chefe do Dodge, é alguém que está liderando esse movimento de trazer a transparência à luz, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu nessa administração questionada e na liberação de recursos americanos do pagador de impostos dos Estados Unidos para intervir ou influenciar coisas no mundo inteiro. E, obviamente, com um peso ideológico à esquerda. Não é qualquer um. Nessa hora, o que nós temos para julgar? Nós temos o que o líder do Dodge, o funcionário de confiança do Trump, que fez já revelações bombásticas e comprovadas, está dizendo agora algo que tudo indica que ele vai comprovar também. Assim, pessoal, quando eu li o livro do Yuval Noah Harari, o livro Nexus, aliás, é um livro excelente, eu fiquei chocado, porque assim, a imagem que se tem no exterior do que se passou no Brasil, a imagem oficial, a narrativa oficial, é a narrativa da grande mídia. O Yuval Noah escreve um livro maravilhoso, só que assim, quando chega em política brasileira, ele erra tudo. Ele basicamente dá essa visão de mundo, ó. Na verdade, o Bolsonaro é só um cara populista que chegou ao poder por causa das redes sociais e das forças dos algoritmos, pois é um extremista de direita. E, inclusive, o Yuval Noah Harari cita que o Kim Kataguiri e o MBL são um movimento de extrema direita. Vocês vejam como até um cara muito lúcido como o Yuval Noah Harari cai em publicidade enganosa. Como se a resposta para colocar o Jair Bolsonaro na cadeira de presidente não fosse uma corrupção generalizada, altas taxas de criminalidade no nosso país, abuso de poderosos contra a população. Como se
Não! Na verdade, ele é um extremista de direita que foi impulsionado por algoritmos. Essa visão não se sustenta, entendeu? Eu notei que tinha algo de muito errado. O que que tá acontecendo? Por que que não tem a história completa e só, tipo assim, uma publicidade e muito mal feita, diga-se de passagem, da extrema esquerda pra enganar intelectuais seríssimos? Por que isso? Eu já desconfiava que havia algo muito errado por aí. Sempre deixei isso muito claro, mas agora eu tô entendendo o que que estava acontecendo. Um fato, não é, isso caiu de paraquedas. Não, não caiu de paraquedas. Foi dito pelo Elon Musk. Consta, qual seria a melhor tradução aí para Deep State usado pelo Elon Musk nesse contexto? É o estamento burocrático de que falava Raimundo Faoro, né? É exatamente essa casta de burocratas sem voto que governam, né? E é isso que está tendo um embate hoje, né? O Trump é acusado de ser populista porque ele está prometendo e cumprindo até aqui drenar o pântano de Washington. E tinha ali uma casta, hoje está muito claro isso, né? É uma nomenclatura, para usar um termo soviético, né? Um pessoal tipo o Dr. Fauci na área de saúde e tantos outros aí que ditavam as regras e os recursos dos pagadores de impostos sem accountability, sem transparência, sem voto. É isso que está em xeque. Essa imagem, né, de uma elite sábia que vai cuidar das políticas públicas no lugar do povo, porque o povo é ignorante demais para decidir por conta própria, isso não é algo novo. Isso vem desde Otto von Bismarck. Os globalistas de hoje são herdeiros também dos progressistas liberais de ontem, né? O Woodrow Wilson e tantos outros aqui nos Estados Unidos. O Yuval Noah Harari, ele tem uma expressão pra isso, que é tipo, é, agora eu não lembro o termo correto, mas seria tipo fé na infalibilidade. Todo partido comunista, ele acha que ele tá com uma real tão braba que eles são diferentes do resto do mundo. Então, eles agem, assim, matando pessoas sob o pretexto de que nós somos infalíveis. Se a gente te matou é porque tu tá errado. Ah, as pessoas estão passando fome por causa das nossas decisões. Então elas que morram porque elas estão erradas. Ah, mas estão nos contrariando. Então a gente tem que perseguir e censurar porque eles estão errados. A gente é infalível. Essa fé na infalibilidade acaba produzindo prejuízos para a humanidade. E é uma desgraça que todo político tem. Todo político se acha um anjo enviado dos céus para guiar os povos. Todo mundo é Mahatma Gandhi, todo mundo é Winston Churchill, todo mundo é um político de mão cheia. Não, sobretudo políticos extremistas de esquerda. São os piores que tem, os que mais erram. Eu não nego que existem bons políticos. Com certeza não. É um trabalho nobre. O problema é sempre a extrema esquerda que faz bobagem. E algumas entidades supranacionais foram criadas com ótimas intenções voltadas para isso, né? A própria Liga das Nações, depois da Primeira Guerra, que virou a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a própria OMS na saúde. Só que hoje em dia há uma percepção crescente de que essas instituições foram cooptadas, e existe exatamente esse risco de cooptar essas instituições e elas acabam servindo para se retroalimentar e criar essa casta de burocratas cada vez mais poderosos e que não tem como prioridade o interesse do povo. Isso é uma estratégia sistemática e simples de Antônio Gramsci e Saul Alinsky em conjunto. Ambos, o Gramsci, ele postula que se deve ocupar todos os cargos de poder. O Alinsky, ele diz que não há outro jeito de atuar senão por dentro do sistema. Então, essas duas... Bom, o Gramsci, ele vai postular que a gente tem que os esquerdistas de extrema esquerda têm que ocupar todos os espaços de poder no judiciário, na mídia, na política, etc, etc. Todos os espaços. E o Alinsky, ele olha ainda para as organizações que têm credibilidade. Por exemplo, quem é que não sabe que é melhor que uma família esteja na igreja do que usando crack? Ou que uma família esteja, sei lá,
unida com princípios de fé e fiéis uns aos outros da própria família do que separados. Então, o Alinsky olha para isso e vê, opa, a religião é um pilar da sociedade. Então, o que a gente vai fazer? Pressão popular para desestabilizar isso. E aí, vocês estão entendendo toda a engenharia social para odiar igrejas. Eu desconfio que, como coaches salvam as vidas das pessoas, em muitas vezes, salvaram a minha vida, então eu sou um exemplo prático do que eu tô falando, eu tenho a impressão que a extrema-esquerda percebeu, pô, em um mundo todo desorganizado, o coach vem e te diz, cuide da sua alimentação, cuide dos seus hábitos, gaste menos do que ganha, tenha um projeto principal, se foque nele, tal. Eles são uma força organizadora, então a gente tem que bater e dizer que todos são escrotos. Na minha percepção, a extrema-esquerda já está fazendo engenharia social contra coaches. Claro, tirando os coaches ruins, né? Mas se a gente for pegar assim, pessoas ruins que são coaches versus o número absurdo de pessoas ruins de extrema-esquerda, pô, eu fico do lado dos coaches com certeza. Que é quem paga a conta e quem que deveria ter o poder numa democracia. Por isso que eu venho chamando de democracia de gabinete. É a visão que o Barroso tem, por exemplo. Alguém que não tem voto nenhum, mas quer empurrar a história, acha que precisa recivilizar um país. O outro, seu colega que bombou em 2 tentativas de prova para a magistratura, o Toffoli, que era um advogado do PT, se sente o editor de toda uma nação. Então, essa visão repleta de soberba, de arrogância, é típica dessa turma encastelada no deep state, no estamento burocrático. Né? Então, o Trump e o Musk declararam uma guerra a isso. Estão fazendo uma revolução silenciosa para tirar essas pessoas de cargos chaves e colocar aqueles que estariam alinhados com a vontade do povo expressa nas urnas. Chama-se, a última vez que eu chequei o nome disso, democracia. Eu, por ter olhos, às vezes tenho que me deparar e ler coisas escrotas. Eu tava vendo alguém dizendo, tipo, para o liberal, liberdade significa algo melhor do que saúde, segurança e moradia. Ao que eu replico, qual país liberal que te proíbe de ter segurança, moradia, alimentação, etc. Até onde eu sei, os países que deixaram as pessoas em insegurança jurídica são todos marxistas e eles prometem moradia, segurança, educação, etc. Agora, todos os países que prometeram liberdade conseguiram entregar segurança, educação, moradia, alimentação, etc. Parece que quando um país vem com o discurso seguinte, ó, nós vamos te dar moradia, segurança, alimentação, ele vai ser governado por uma minoria. E quando, inversamente, o país promete liberdade, ele é governado por uma maioria que tem poder de votos. É uma escolha simples. Tu quer o paraíso governado por uma pequena elite, um partido só? Ou tu quer a liberdade, onde o teu voto impacta diretamente na classe dominante que vai decidir as regras nos políticos?